da Igreja Batista Bíblica. Fiquem de pé, por favor, para que a gente os conheça. Olha lá, pastor Amaro, pastor Ubirajara e pastor Nalvo. Carlos Henrique, me desculpe, Carlos Henrique. Pastores da Igreja Batista Bíblica aqui conosco. Deus os abençoe. Leve o nosso abraço também ao pastor Nalvo, que não pôde vir, e ao pastor Eli Becker, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Quero destacar também, eu convidei as diretorias de algumas igrejas que estão sem pastor ou em transição pastoral. Então nós temos ali a Nilza, com o Dariozinho. Me lembra o nome dos demais irmãos, Nilza? Nice e Job. Deus abençoe a vida de vocês. São da Igreja Batista Nova Jerusalém de Santos. Como hoje está em transição pastoral, eles estão aqui. Nós temos também a irmã Solange e a Egle, que também estão sem pastor no momento, estão em transição pastoral no Horto. E estão aqui conosco também. A Solange estava por aqui, deu uma... está ali. Deus abençoe, viu? Quero também destacar, o pastor Marcos está aqui, com um grupo da igreja da Praia Grande, não é isso? Pode ficar em pé, por favor, os irmãos ali. Quem mais está o acompanhando, podem ficar. Vocês são a congregação da Igreja Batista de Santo André e estão conosco aqui também. Deus os abençoe. Fiquem à vontade. Tem mais alguém que nos visita essa noite que eu não citei? Alguém precisa de destaque? Temos ali a Junta de Missões Nacionais conosco. Então temos na presença do nosso coordenador regional e da sua esposa, né? A esposa não veio hoje, agora que eu vi, não veio a esposa. Mas o Thales está aqui, desceu a serra com a sua equipe. Temos ali os coordenadores da Cristolândia Feminina, a Cris, com seu esposo. Temos aqui os coordenadores da Cristolândia Masculina, Márcia e Paulo Salgado. E uma honra ter vocês aqui conosco. E temos os demais missionários aí conosco. Uma honra. Pastores, eu tenho feito questão de destacar os representantes, os responsáveis, para que os pastores acessem diretamente esses coordenadores, tenham esse acesso direto dessa ferramenta que tem sido tão importante para nossas igrejas. Quero destacar aqui, pastor Helder e Deise, o apoio que o pastor Helder tem dado aí a nós há tanto tempo, tanto desde a implementação da Cristolândia, enquanto ele era o coordenador, e hoje trabalhando no apoio a missionários, promotores de missões. Temos feito um trabalho junto, apoiando ali Miracatu. Muito obrigado, viu, pastor Helder, por estar conosco. Quero destacar o presidente da nossa associação, pastor Sérgio Luizeto. Muito bom estar aqui. Já aproveito para apresentar todas essas igrejas, esse grupo da Praia Grande, que também o pastor Moacir, como executivo, tem feito essa aproximação, e que a gente possa agora ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco através da vida do pastor Márcio, tá bom? Quero convidar o pastor Luiz Papinelli. Ele pode ficar de pé aqui, que ele vai ficar do nosso tamanho. Ele não, olha só a altura desse homem. Pode subir, eu estou brincando, meu irmão. Nefilins, né? Olha só. Não podia perder. Muito obrigado, meu amigo. Ore pelo... Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos achegar ao Senhor, Pai, pedir que o Senhor derrame bênçãos, Pai, sobre a vida do pastor Márcio, de sua família. Que o Senhor possa usar ele para trazer a toda a liderança da igreja aqui presente, Senhor, a palavra que o Senhor quer falar para a gente, aquilo que o Senhor quer tocar nossos corações, Senhor, e que a gente possa estar atentos àquilo que o Senhor usar a boca dele, Senhor, para falar, Pai.
Que o Senhor seja louvado em todas as coisas. Abençoa o teu servo, Pai, cuida dele. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Diante desta mesa, eu fiz uma oração. Senhor, dá-me a unção de Enéas, né? Lembra daquele candidato? Meu nome é Enéas. Ele falava em 15 segundos tudo aquilo que deveria falar. Eu preciso agora desta unção de Enéas. Eu escolhi um texto, está em Lucas capítulo 17, versículo 10. A sugestão que recebi para falar nesta noite foi sobre o privilégio de servir ao Senhor. Eu não sei se esse texto vai atender ao solicitado, tanto que a mensagem eu coloquei como tema instruções para o servo do Senhor. Lucas 17, de 1 a 10, a minha tradução aqui, no meio do século 21. E eu não escolhi porque ela é boa, ou porque é melhor, escolhi porque eu enxergo melhor com ela aqui. É só por isso. Vou ler aqui. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho, fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, perdoarás. Então, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora, senta-te à mesa. Por acaso não lhe dirá, pelo contrário, prepara-me a refeição, arruma-te, serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás. Por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que foi ordenado? Assim também vós, também quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Às vezes as pessoas perguntam assim, bom, está falando sobre isso. Primeiro que veio a sugestão, falarmos sobre servir, fazer de servir. Mas algumas coisas me vieram à mente quando li esse texto, quando me lembrei desse texto. Uma delas foi daquela música do Ultraje a Rigor, A Gente Somos Inúteis, ou A Gente Somos Inútil, né? Que eles cantam. Depois me veio à mente, coisas começaram a ganhar corpo na mente, e aí me veio à mente o meu tempo de adolescência, tanto que este texto me incomodava pelo fato de Jesus fazer menção de que nós somos servos inúteis. E nós dizíamos, eu conversava com meu grande amigo sobre esse texto e a gente falava, puxa Deus, tudo bem, servo legal, mas inútil, o senhor não podia arrumar uma palavra melhor, uma palavra mais branda, porque tudo que um servo deseja ser, é útil, né? Por mais que ele não ligue para as coisas, ele deseja ser útil. Uma outra coisa que me veio à mente foi
foram as palavras do meu avô. Na verdade, eu as ouvi da minha mãe. Meu avô, Exaltino Fraguas Pimenta, ele era um católico, não sei se praticante, mas ele costumava dizer o seguinte a respeito do Papa. Dizia assim: Papa é um comedor de arroz e feijão como cada um de nós. E essa frase ficou gravada no meu coração, e ela, de uma certa forma, influencia o meu ministério. Porque essa frase me faz lembrar que eu, como pastor, não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que nenhum membro da igreja da qual faço parte. Também me lembrei de João, capítulo 13, versículo 6, quando Jesus diz: o servo não é maior que o seu senhor. O enviado não é maior do que o que lhe enviou. Então, o fato de ser pastor, o fato de nós sermos pastores, e eu estou falando a um grupo de pastores aqui, o fato de nós sermos pastores não nos torna mais importantes do que os membros da nossa igreja, nem da diretoria, e nem somos nós donos de nossa igreja. E eu costumo orar dizendo sempre para Deus isso: Deus, a igreja é tua. E eu entendo que Deus responde assim: Márcio, eu sei. E aí eu respondo para ele: Deus, eu estou falando que a igreja é tua, porque muitas vezes eu penso que a igreja é minha. E eu preciso confessar isso diante de Deus. E por isso, cheguei a esse texto. Esse texto que, à luz de alguns comentários, alguns chegam a dizer que eles consideram a possibilidade de que são textos fragmentados que Lucas não quis desperdiçar porque eram muito importantes. No entanto, eu entendo que nós podemos destacar aqui algumas instruções para os discípulos que atuam como servos do Senhor. Uma outra coisa que me impulsiona ou me incentiva a falar para os irmãos é o fato de que a gente, quando vai falar com o pastor, a gente fica bastante nervoso. Eu confesso que eu fiquei bastante nervoso mesmo, porque um monte de pastor, os caras sabem muito de Bíblia, sabem bastante de exegese, de pregação expositiva e tanto mais. Então, eu confessei esse meu pecado para o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou com medo, isso de certa forma é vaidade, né? Eu confessei e disse assim: Senhor, eu quero falar àqueles irmãos que estivesse falando para minha igreja, meu povo. Então, a partir desse momento, eu passo a tratá-los como irmãos em Cristo, como pessoas, como gente, como meu avô dizia, comedores de arroz e feijão. Gente que precisa de gente que é pecadora, homens que tem chulé e tudo mais. Nós vamos conversar sobre isso. Então, queridos pastores, seminaristas, líderes, somos servos do Senhor. Essa é a minha função. Lembrar cada um de nós nesta noite que nós somos servos do Senhor. E por mais que nós tenhamos aqui administradores muito bons, mestres, evangelistas, conselheiros, ainda que nós tenhamos diferentes estilos de pregadores e de líderes aqui, líderes mais paternalistas, outros mais delegadores, outros mais centralizadores, não esperamos ou não escapamos do fato de que nós somos servos de Deus, envolvidos num relacionamento de serviço com a igreja de Cristo, envolvidos num relacionamento com a liderança e com a membresia da igreja. E por isso, quero trazer a lembrança a todos nós aqui que pastor é servo do Senhor e servo da igreja. E este texto nos permite destacar algumas instruções para estes servos do Senhor. E aí, nós podemos alistar pelo menos 4. Primeiro, tenha cautela para não provocar escândalos, versículos 1 e 2. Tenha disposição para repreender e perdoar, versículos 3 e 4. Tenha fé genuína para fazer o que não é capaz, versículos 5 e 6. E sirva com obediência e honre ao Senhor de nossas vidas, versículos de 7 a 10. Então, primeiro destaque que nós temos aqui, a primeira orientação para os pastores e servos é cautela para não provocar escândalos. É inevitável que venha escândalos, mas
ai daquele por quem for causado. Essa palavra escândalo, ela tem a ideia original de um alimento que é colocado na haste. E aí esse alimento serve para engodar, para enganar a presa. Nós usamos muito isso em pescaria, colocamos uma minhoca ali, e aí vem o infeliz e morde a isca. É um engodo, é uma pedra, um objeto que faz alguém tropeçar. E o alerta para esses discípulos, porque Jesus está falando exclusivamente com os seus discípulos, para que eles ajam cuidadosamente e não provoquem a queda de ninguém. Essa instrução veio inspirada, se assim posso dizer, em poucos capítulos antes, quando Jesus estava falando aos fariseus, ou estava junto dos fariseus. Capítulo 15, versículos 1 e 2, diz que aqueles fariseus murmuravam pelo fato de Jesus estar junto dos publicanos e pecadores. Capítulo 16, 14, diz que aqueles homens fariseus eram amigos do dinheiro e, ao ouvirem Jesus, zombavam de Jesus. E claro, Jesus conhece os corações. Jesus conhecia o coração dos fariseus, mas o povo não. As pessoas normais não conheciam o coração dos fariseus, que eram homens de grande conhecimento da palavra de Deus, homens que eram respeitados e admirados pela sua religiosidade. E não era difícil aqueles homens enganarem e desencaminhar o povo. Isso não seria nada difícil para eles, porque eles tinham muito conhecimento. Então, a exortação que temos para nós aqui é que nós tenhamos cuidado com os escândalos, cuidado com as crianças, cuidado com os nossos filhos, e eu falo filhos mesmo, dos líderes e pastores, porque muitos pastores às vezes cometem o erro, infelizmente, de falar das dificuldades, dos problemas na frente dos filhos. Tomem cuidado, porque eles são os nossos pequeninos, pelos quais temos que zelar. Temos que tomar cuidado com aqueles que são novos na fé. A palavra é a nossa ferramenta de trabalho. Posso pedir para você ficar de pé um pouquinho? Pode sentar. Vocês viram uma coisa? A palavra tem força. Quantos quilos eu levantei agora com um pedido apenas? E eu não estou falando de palavra de Deus, não, eu estou falando da palavra que nós usamos. Porque as pessoas acreditam em nós. As pessoas confiam naquilo que falamos, naquilo que ensinamos. As pessoas às vezes perguntam: pai, é pecado? Pastor, é pecado? Cuidado com as nossas palavras. Nós tínhamos na nossa casa uma célula de crianças. E às vezes eu substituía a minha esposa, porque a minha esposa que tem jeito de trabalhar com criança. Eu sou péssimo em trabalhar com criança. E aí, uma das crianças falou um palavrão, e eu fui duro com ela. Nas outras semanas, aquela criança não veio. 1, 2, 3 semanas. Eu fui atrás dela. Quando eu falei com ela, ela disse o seguinte: nunca mais volto na sua casa. Meus irmãos, aquilo foi tão duro para mim. Nós nos acertamos, ela voltou, tudo bem. Mas aquela menina me fez pensar, me fez ficar mal naquela situação. Porque eu pensei naquele momento, eu fui a pedra de tropeço. Ao invés de aproximá-la, eu criei uma barreira entre nós. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Num dia de Natal, aqui, neste púlpito, aqui mesmo, presente, eu fui muito infeliz na mensagem. Tanto é que até hoje, quando fala-se que eu vou falar no Natal, o pessoal fica com medo de mim. Eu fui muito infeliz. Tão infeliz na mensagem que na próxima oportunidade
eu me retratei com a igreja, de perdão à igreja, mas aquilo não foi o suficiente, porque nós não tínhamos exatamente as mesmas pessoas, o mesmo público, naquele momento ali na igreja. Precisamos sim ter cuidado ao ministrar a palavra de Deus, cuidado para não fazer do púlpito um lugar para despejar os nossos desaforos, ser exemplo de vida para que ninguém caia. Isso é imprescindível para nós. Jesus disse: seria melhor ser atirado no mar e amarrado em uma pedra bem pesada. Romanos capítulo 14 diz assim: acolham os mais novos na fé. E pastor Rodrigo, é estranho falar pastor Rodrigo, a gente não se trata de pastor aqui, é Rodrigo, Jorge Henrique, a gente se trata assim aqui, né? Mas pastor Rodrigo utiliza uma expressão muito interessante. Ele usa a expressão que é necessário que sejamos intencionais. E ele chama a atenção para essa necessidade de nós agirmos intencionalmente. Então, sejamos intencionais no cuidado com as crianças. Sejamos intencionais no cuidado com os mais fracos na fé, cuidando para que eles não tropecem, ajudando a manter firmes na fé e com uma grande intenção no coração, a intenção de que no futuro eles se tornem crentes maduros, porque a intencionalidade de nós levarmos, de nós tomarmos cuidado para não perder aqueles que são mais novos, é exatamente ajudá-los a se tornarem maduros e não caírem por qualquer coisa, não serem levados por qualquer vento de doutrinas. Então, sejamos cuidadosos e intencionais, porque essa é a primeira instrução para os servos do Senhor. A segunda instrução que eu quero destacar nesse texto é a disposição para repreender e perdoar, tá? Versículos 3 e 4. Nós temos aqui, nesses dois versículos, tende cuidado de vós mesmos, e se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Nós temos, neste texto, aqui uma via, porque o primeiro é como se fosse, deixa eu descrever aqui, é como se fosse uma via de mão dupla. Na primeira via, né, na via uma mão, nós pensamos sobre o cuidado de não trazer escândalo. Mas na segunda via, na outra via, de mão contrária, nós precisamos ter o cuidado com estas pessoas. Cuidado no sentido de que nós precisamos ter a disposição de repreender e perdoar. Perdão bíblico, ele visa a restauração e reconciliação. Caio Fábio, nos bons tempos, eu ouvi o Caio Fábio falando sobre perdão e não mais esqueci. Tempo, hein? Eu ouvi que perdoar é deixar que o arrependido volte a fazer parte da minha história. E basicamente é isso que Deus faz. Porque quando o homem pecou, expulso para isso. Mas quando este homem se arrepende e volta-se para o Senhor, ele é convidado novamente. Ele estava destituído da glória de Deus, mas ele é convidado novamente para fazer parte do céu, para fazer parte da história do Deus de sua vida. Então, nós precisamos ter essa disposição de repreender e perdoar. E infelizmente, muitos se tornam colecionadores de mágoas. Sabe por quê? Porque ficam esperando que a pessoa se toque, ou ficam esperando que o Espírito Santo toque na vida daquelas pessoas. Mas, por mais difícil que seja a palavra, o texto nos diz: tomem cuidado de vocês. Se teu irmão pecar, repreende-o. Então, esse tom de repreensão é sim um tom de severidade,
mas também dá a ideia de não suavizar a história, as coisas. A nossa parte é repreender. Faz parte do nosso ministério. Não é algo legal, mas faz parte. A grande maioria de vocês, a grande maioria, acho que o Henrique conheceu. Não conheceu a dona Teresa, minha vizinha, minha mãe na fé. Aquela mulher me levou para Cristo. Desde criança, ela me levava, desde criança, ela tinha toda a paciência de me levar. E na adolescência, eu andei dando uns perdidos, né? Estávamos perdidos, tal. E ela era uma mulher, às vezes, firme na palavra. E ela, um dia, chegou assim, Marcinho, porta da casa dela. Marcinho, você não está indo mais na igreja? Ó, eu já te mostrei o caminho. Foram umas palavras que ela me deu. Ela foi dura, foi áspera. Foi o suficiente para me botar na linha. Meus irmãos, repreender é dar a oportunidade para arrependimento, para mudança de opinião. Repreender também é reduzir a possibilidade de nós mesmos guardarmos mágoa no nosso coração. A disposição de perdoar o arrependimento. Temos que ter a disposição de chamar a atenção, de repreender. Também temos que ter a disposição de perdoar. Eu queria contar uma experiência pessoal que eu tive com o pastor José da Silva Machado, meu pastor, Igreja Batista Nova Canaã, na Cachoeirinha, em São Paulo. Eu tenho uma breve história e eu tenho orgulho de ter vergonha de contar. Por quê? Quando eu era seminarista, tem seminarista aqui? Não vou ofender ninguém, tá? Aqui. Quando a gente se torna seminarista, eu, pelo menos, foi a minha experiência, tá? Estou falando de mim. A gente fica meio besta, né? A gente fica meio assim, abre a Bíblia, fala assim, olha, texto original, não é bem assim. E aí a gente olha lá o pastor pregando e olhava assim e fala assim, texto aí, ele podia melhorar. Ou então a gente olhava para o relógio e falava, nossa, ele está pregando demais. Ou então a gente olhava e falava assim, eu iria por esse lado. Se ele tomava uma decisão, eu dizia assim, o cara está sendo muito duro. E eu confesso que eu fui desleal com aquele homem. Perdi a oportunidade de aprender com um dos caras que mais, não estou exagerando, um dos pastores mais organizados do estado de São Paulo. Eu digo isso porque o seu sucessor, meu pastor ficou 25 anos, mais de 25 anos lá na Nova Canaã. Eu digo isso porque o sucessor dele me disse, Márcio, esta igreja provavelmente é a igreja mais organizada, administrativamente falando, do estado de São Paulo. Eu perdi a oportunidade de andar com aquele homem. Por quê? Por causa do meu orgulho besta, porque eu comecei a me sentir dono da verdade. E eu confesso que no meu caminhar com ele, foi se distanciando, eu fui desleal a ele. E aí, com 2 anos de ministério, eu enfrentei um problema difícil na minha igreja. E o Espírito Santo falou, me trouxe à mente a minha deslealdade, a minha rebeldia, a maneira como eu olhava para aquele homem. Então, telefonei para ele e disse, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. Pois não, venha. Peguei o ônibus, peguei o metrô, peguei outro ônibus, cheguei lá. Meu Deus, agora eu vou ter que sentar com esse homem, vou ter que conversar com ele. E nós conversamos sobre tudo, sobre futebol, sobre ministério, sobre igreja, sobre administração. Quando não tinha mais nada para falar, eu disse, pastor, eu vim aqui porque eu fiz isso com o Senhor. E naquele momento eu recebi a maior aula de perdão na minha vida. Ele disse o seguinte,
eu sei. Eu perdoei o irmão. Pois, estou dizendo, uma atitude cristã. Isso é muito legal, ter isso em você. Meus irmãos, nós precisamos ter disposição de perdoar. E se você não conseguir, peça a Deus, confiando que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá, como está lá em 1 João, capítulo, versículo 14. Disposição de repreender, disposição de perdoar. São coisas que o servo precisa e recebe como instrução. E isso nos leva então à terceira instrução, que é fé genuína para fazer o que não somos capazes. Versículos 5 a 6 falam sobre isso. A fé é importante para caminhar com cuidado, para evitar escândalos, para repreender e para perdoar. Quando aqueles discípulos falam, aumenta a nossa fé. Jesus disse, se vocês tivessem fé do tamanho de uma mostarda, vocês diriam àquela amoreira, para que ela se transportasse daqui para o mar, e isso aconteceria. Jesus não está falando do tamanho da fé, e sim da autenticidade da fé. Se for uma fé autêntica, como autêntico é um grão de mostarda, então esta fé está boa para germinar. O grão de mostarda, como nós lemos em outra parábola, é a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela é capaz de abrigar pássaros em cima dela. A fé nos leva a agir com confiança e lealdade a Deus. É viver na confiança de que Deus está agindo e em nenhum momento, Deus perde o controle. Foi com essa convicção que Davi disse o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Fé é não duvidar no coração. Então, não duvide daquilo que Deus possa te ajudar. Não duvide que Deus possa resolver qualquer problema que estiver diante de nós. Tem um texto na Bíblia que eu sempre cito, talvez a igreja já esteja cansada de me ouvir citar. Marcos 9, 24. Trata-se de um pai aflito em relação ao seu filho, que era atormentado por um espírito e ele tinha como que ataques epiléticos. E aí ele faz uma breve oração, dizendo a Jesus o seguinte, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E essa tem sido a oração que tenho feito, como vocês ouviram aqui, o meu genro, ele está com... foi gravemente, né? Teve câncer no intestino, que pulou para o fígado, e aí nós começamos a orar, e era isso a minha oração. Senhor, eu creio, eu confio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu não sei como vocês agem quando os problemas chegam até vocês, mas eu, quando chegam esses problemas para nós, para mim, para a minha vida, eu digo para Deus assim, Senhor, eu tenho ensinado sobre isso, eu falo sobre isso, a tua palavra diz sobre isso, agora isso tem que funcionar na minha vida. Nós não somos mais importantes do que a membresia da nossa igreja. E aí a gente vê problemas desse tipo. Dificuldade de crer, preocupação. Quando eu prego sobre ansiedade na igreja, minha esposa diz assim, Márcio, parece que você está pregando para você mesmo. Estou pregando para mim mesmo. Então, Deus nos ajude a crermos, a confiarmos
firmemente na palavra do Senhor. Ela não falha, Deus não dá mancada, Deus não pisa na bola, Deus não faz aquilo que é errado, Ele faz tudo aquilo que é certo. Aqui, neste pedacinho aqui, uma vez, quando a minha esposa estava passando por uma situação difícil, uma doença, algumas pessoas vinham e falavam assim: Deus vai fazer o melhor, Deus vai fazer o melhor, Deus vai fazer o melhor. E aí, dado momento, enquanto eu estava cantando aqui com a igreja, eu parei de cantar e disse assim: Deus, se o teu melhor não for o meu melhor? E naquele momento eu entreguei aquela situação ao Senhor e disse assim: Deus, teu melhor vai ser o melhor para nós. Graças a Deus, Deus trouxe alento no meu coração a partir daquela oração. A quarta e última instrução é: sirva com obediência e honre ao Senhor em nossas vidas. Versículos de 7 a 10 é uma parábola. E o que se espera de um servo? De um servo se espera que ele sirva. E Jesus convidou os seus discípulos a olhar a dura vida de um servo do ponto de vista da realidade daquela época. E tinha um agravante. Sabe qual é o agravante? É que aquele senhor, daquela parábola, parece que era um senhor daqueles, não dos mais abastados, do mais rico. Não era dos mais ricos, do mais abastado. Eu acho que era, aqui sou eu que estou pensando, tá? Eu acho que ele era um cara tipo classe média baixa. Ele só tinha um servo. E o cara tinha que ir até cuidar do gado, cuidar da plantação. Aí ele voltava, tinha que fazer o serviço de casa. Era essa a visão que Jesus estava trazendo. E Jesus não está aprovando a grosseria ou a exploração do trabalhador. Ele está convidando os seus discípulos a perceberem que eles são servos. Portanto, os maiores e melhores esforços não trazem merecimento, sim a consciência de que cumprimos o nosso dever. Na qualidade de servos, devemos cumprir o que nos foi confiado, fazer o nosso melhor, sem esperar recompensa. É isso que o texto está nos ensinando. Lembrando que o próprio Cristo, ele não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Meus irmãos e minhas irmãs, somos comedores de arroz e feijão. Não somos melhores que os membros de nossas igrejas. Somos servos. E sabe o que eu imagino? Isso é imaginação minha, tá? Eu imagino que no céu vai ter um monte de pastor andando de bicicleta, mandando um oi para aquelas irmãzinhas do coquinho que cai na oração, passando com seu carrão de chofer. Sabe o que eu imagino? Que essas irmãs vão morar nos bairros nobres do céu. E muitos pastores, eu, por exemplo, eu acho que eu vou morar ali, bem pertinho daquele abismo que faz divisão entre o céu e coisa, eu acho que eu vou morar ali. Eu acho que para ir no culto na pracinha do céu, eu vou ter que pegar um ônibus, o VLT, e andar mais 15 minutos para chegar lá. É assim que eu imagino o céu. É claro que é uma visão humana, mas é assim que eu imagino. Muitos de nós vamos nos surpreender de ver irmãos tão simples ali com os seus galardões. Eu não entendo lá muito disso, mas é assim que eu imagino. Na medida do possível, meus irmãos, façamos mais do que o esperado, com o desejo de honrar o Senhor com nossas vidas. Somos servos inúteis, porque Deus não precisa de nós. No entanto, Ele escolheu cultivar o reino de Deus, seu reino,
com a instrumentalidade destes homens que estão aqui. Você é um instrumento que Deus escolheu. É assim que Ele faz. Quero terminar, como disse, meu desafio é como se eu estivesse falando para a minha igreja. E se eu estivesse falando para a minha igreja, eu iria destacar algumas verdades para que nós pudéssemos orar a respeito dela. A primeira verdade, então, a primeira aplicação que eu destaco aqui é cuidado para que você não seja escândalo. Para o atual contexto, é de grande importância cuidado para evitar escândalos, especialmente entre os membros e líderes das igrejas locais. À medida que nós envelhecemos, e eu já tenho 60 anos, à medida que nós envelhecemos, parece que a tendência é cair no descuido com as palavras e com as atitudes. Então, cuidemos para não criar obstáculos. Somos chamados para ajudar pessoas a se aproximarem de Cristo, e não para que elas se afastem do Senhor. Em segundo lugar, tenhamos nós a disposição de repreender. É verdade que é desagradável, mas exortar e ajudar os irmãos a tomarem um caminho certo está nas atribuições dos líderes, daquele que lidera. Deus nos ajude com sabedoria a assumir essa tarefa quando necessário. Em terceiro lugar, a disposição de perdoar. Pastores e líderes também têm dificuldade de perdoar. E a figura da amoreira, com as suas raízes profundas, me fazem pensar que Deus é capaz de nos ajudar em relação às raízes de amarguras causadas talvez pelos desgastes de relacionamento. Submeta-se a Deus para que Ele te ajude a perdoar. Mas, quando a gente fala sobre essa questão de perdoar as pessoas, parece que nós pintamos aquela pessoa que tem dificuldade de perdoar, parece que nós pintamos essa pessoa como vítima. Mas, na verdade, quem tem a dificuldade de perdoar precisa tratar com essa atitude como algo que desagrada a Deus. Que Deus deseja de nós, servos do Senhor, que sejamos aptos para perdoar. Por fim, o texto também é indicado para quando nós pensarmos que somos mais do que somos. Talvez aqueles discípulos em algum momento pensaram que eles eram mais do que eram. Que eles eram bola cheia. E para esses momentos, talvez Jesus precisa trazer à nossa mente que nós somos servos. E os nossos melhores esforços não trazem nenhum merecimento, porque somos servos. Somos servos e o nosso papel é servir com obediência e com lealdade ao Senhor de nossas vidas. Só para não terminar tão combativo, eu quero lembrar que Jesus também chamou os discípulos de amigos. Ele não nos trata como servo daquele tempo, mas Ele nos trata como amigos também. Eu quero fazer uma recomendação. Existem alguns momentos que a gente se sente lá em cima, não é? Para esses momentos lá em cima, lembremos que nós somos servos inúteis. Só temos que fazer aquilo que é bom e correto diante do Senhor e não fazemos mais que a nossa missão. Mas quando você estiver para baixo, você pode lembrar de outro, aquele que Jesus chama os discípulos de seus amigos. Como disse, eu
tenho aqui o alvo de falar como se estivesse falando à igreja do auxílio. Eu gostaria de terminar este momento orando para que Deus nos ajude a sermos certos. Peço que você curve a sua cabeça e se esta palavra de alguma forma falou ao seu coração, traz algum desafio para você, eu espero que o Espírito Santo de Deus o ajude a cumprir esta palavra. Senhor, eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui. E estou junto com eles. Portanto, nos ajude a não provocarmos escândalos, Senhor. A não afastarmos pessoas do Senhor, mas a sermos instrumentos que as aproximem de Ti. Senhor, também te peço que o Senhor nos ajude a difícil tarefa de repreender. Ajuda-nos a fazermos isto com sabedoria vinda do Senhor, vinda do Teu Espírito Santo. Também te pedimos capacidade para perdoar. Ajuda-nos, Senhor. Muitos de nós, às vezes, agasalhamos em nosso coração raízes de amargura, decepções. Mas em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a termos disposição de perdoar. E já no nosso coração, antes mesmo que alguém venha até nós, o nosso coração seja perdoador, Senhor. Também te peço, Senhor, que o Senhor nos dê um coração de servos, coração de homens e mulheres que estão aqui na igreja que é tua, para te servir com obediência e lealdade. Um dia nós entregamos nossas vidas ao Senhor, e um outro dia, de uma maneira mais forte, de alguma forma, nós assumimos o compromisso de liderarmos a tua igreja. Então, ajuda-nos a te honrar, ajuda-nos a sermos servos que te amem de todo o coração, ajuda-nos a cuidar de quem o Senhor tem colocado para que cuidemos, a exortar aqueles que precisamos exortar, a ensinar e a ser exemplo daqueles que estão ao nosso redor. Abençoa as nossas famílias, famílias aqui representadas, filhos que veem os seus pais lutando na vida cristã, lutando para pastorear a igreja. Deus, guarda os nossos filhos e permita que eles fiquem firmes no Senhor e não caiam em nenhum momento. Deus, ajuda-nos a sermos bons chefes de família, boas esposas que estão aqui. Senhor, nós precisamos do Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Esse menino aqui cheio de pompa foi meu adolescente, viu? Eu tenho orgulho. Cara, não devia, né? É pecado, né? Muito bom. Você foi edificado aí, amém? Que palavra abençoada. Muito obrigado, pastor Márcio. Estamos chegando ao final, sem demoras. Quero só destacar aqui os seminaristas que nós temos aqui. Destacar primeiramente o apoio que nós, como ordem, temos no sentido de apoiar os novos